vocês, para que juntos a gente possamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Isaqueu, pastor presidente. Deus abençoe, viu, pastor? Deus possa lhe abençoar muito, te dar muita saúde, lhe prosperar o Senhor e toda a tua casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Irlando também, está aqui. Deus abençoe, viu, pastor? Muito mesmo. Louvar a Deus pela vida do meu pai, pastor Eliseu, que está ali embaixo. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, a qual Deus colocou no meu coração. Então vamos lá. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1, escrito está: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou nas mãos, e ele tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu fazer. E você que pode, diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, sei que aqui é um culto de ensino, e eu sei que você gosta de palavra, então não deixa ninguém, não conversa com ninguém. Olha para mim aqui, tá bom? Nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos nós, porque trata-se da história de um homem, de um profeta chamado Jeremias. Jeremias, quando a ordem de Deus para ele é se levantar, para depois descer até a casa do oleiro, e quando ele chega até a casa do oleiro, ele não encontra o oleiro parado, ele não encontra o oleiro paralisado, ele encontra o oleiro simplesmente trabalhando. Todas as vezes que a gente vai ver esse texto aqui, e o Senhor vai se expressar para alguns profetas, do Gênesis até o Apocalipse, a gente vamos ver algumas ideias, Deus usando a junção da palavra levanta-te e desce até a casa do oleiro. Levanta-te e vai, levanta-te e faça. Mas para a gente entender esse texto aqui, precisamos entender que Jeremias, quem ele é? Jeremias, ele é um profeta a qual Deus o vocaciona, ele dar uma ordem para que se fosse um profeta. Jeremias, não existe coisa melhor do que o tempo. O tempo vai passando, Jeremias já é bem moço, e ele escuta a voz de Deus gritando o nome dele, dizendo: Jeremias, eu te conheço. A Bíblia diz que Jeremias, ele veio de uma linhagem sacerdotal, porque o seu pai é um sacerdote, seus amigos são um sacerdote, seus parentes são um sacerdote. Alguns historiadores apontam e diz que Jeremias, ele cresceu aonde? Em uma aldeia sacerdotal que ficava aproximadamente a 7 quilômetros de Jerusalém. Então o convívio que Jeremias está tendo é de sacerdote. Quando Uquias, o seu pai, descobre que vai ser pai de um menino, esse homem faz todo um retrospecto, porque na Bíblia, quando trata-se de criança, trata-se de duas conotações. A primeira é, criança é bênção. Segundo, criança é legado. O pai para, o filho continua a escrever uma história. Quando Uquias descobre que vai ser pai de um menino, esse homem fica contente demais, porque a primeira coisa que Uquias vai dizer é essa: o meu filho vai seguir os meus passos, meu filho vai ser igual a mim. Porque tem um ditado em São Paulo que diz assim, ó, que filho de peixinho, peixinho é. Então a tendência de Jeremias ser igual ao pai é muito grande, porque isso influencia do filho seguir os passos do pai. Mas Deus vai gritar para Jeremias no capítulo de número 1, e no versículo de número 5 em diante, Deus vai confirmar aquilo que ele ortogou para Jeremias fazer. Olha o que Deus vai falar para ele: Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já sabia quem você era.
Isso aqui é onisciência, porque quando a mulher ela fica gestante, ela vai num consultório médico, no seu período aí de 3 meses, com óleo amassageador, o doutor consegue saber hoje em dia o sexo da criança, consegue saber o tamanho da criança, consegue saber se a criança tem alguma deficiência física em seu corpo, porque isso é a tecnologia. Naquela época era chamado as parteiras para fazer o parto. Você lembra no capítulo de número 1 de Êxodo, quando o faraó, a ordem de faraó é: mate todas as crianças com sexo masculino, mas se fraepoar, as parteiras deixava os meninos viver. E é por isso que o texto vai dizer que Deus o abençoou elas. Então nessa época não tinha toda essa tecnologia, mas Deus, na sua onisciência, Ele vai dizer assim: ó, antes que tu fostes formado no ventre da tua mãe, eu já sabia quem você era. E te dei, olha o texto, gente, está na Bíblia. E te dei as nações por profeta. E agora entenda isso daqui. O sacerdote, ele assume uma função totalmente diferente do sacerdote, porque o sacerdote pega do povo e leva até a Deus. O profeta pega de Deus e leva até o povo. Jeremias vai crescendo. Ele é muito criança no capítulo de número 1. E pastor Isaqueu, Deus vai chamar o nome de Jeremias, dizendo: Jeremias, eu te levantei por profeta. Ele vai olhar para o alto e vai dizer: Senhor, sou uma criança e não sei falar. Gente, olha para cá. Jeremias tinha fisionomia de criança, tinha. Falava como criança, falava. Idade de criança, tinha. Se vestia como criança, se vestia como criança. Mas o psicológico de Jeremias não era de criança, era de um homem. Anota essa frase no teu coração. Existem homens que pensam como meninos, mas existem meninos que pensam como homens. Jeremias vai crescendo, Jeremias vai se desenvolvendo, Jeremias vai indo. E na vida de um cristão, na vida de uma mulher de Deus, na vida de um homem de Deus, não existe coisa melhor do que o tempo. Porque para algumas pessoas o tempo é pedra de tropeço, para algumas pessoas o tempo é impedimento, mas para quem tem propósito o tempo é aperfeiçoamento. Para quem tem propósito o tempo traz sabedoria. Para quem tem propósito entende, não é no meu tempo, mas é no tempo dele. Olha para cá, em Isaías capítulo de número 60, no capítulo 60 e no versículo de número 22 está escrito: eu, o Senhor, eu quem? O Senhor, no tempo certo farei acontecer. Pastor Orlando, tem gente que tudo quer do jeito dela, tem gente que quer tudo do jeito dele, e se não for do jeito dessa turma aí, nada dá certo, nada vai para frente. Mas eu tenho uma palavra nesta noite: nem tudo que nasce prematuro sobrevive. Espere o tempo de Deus, vai acontecer. O tempo vai indo, o tempo está passando, Jeremias está se desenvolvendo, Jeremias está crescendo. E perceba diante desse texto, a qual acabamos de fazer menção, olha para cá e entenda isso daqui. E veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Gente, dá para entender, pastora Rosana, da onde Jeremias estava? Não dava para Deus falar para ele assim: ó, aonde você está, desça. Porque quando Deus ele vai se revelar, olha a pergunta que a gente faz para Deus. Deus podia muito bem o Senhor dizer: aonde você está, desce. Mas ele está dizendo para ele primeiro se levantar, gente, para depois descer. Que texto lindo é esse, Vitor? Por quê? Porque Deus estava querendo um posicionamento de Jeremias. Vitor, me prova na Bíblia todas as vezes que Deus foi falar
com algum profeta, Deus usou essa palavra, dizendo: levanta-te, me prova na Bíblia, vem comigo na Bíblia, para Deus falar com Elias. Elias, no capítulo de número 17 de 1 Reis, ele vai levantar uma palavra dizendo: segundo a minha palavra, não cairá orvalho e nem chuva. E nós sabemos que se não tem chuva, não tem reabastecimento. Se não tem chuva, não tem crescimento. Se não tem chuva, não tem vida. A crise em Israel vai apertar. Aí Elias vai olhar para o alto e falar: Deus, eu sei que fui eu que levantei esta palavra, mas agora eu vou morrer. Deus vai dizer para ele: não vai morrer, levanta-te e vai até o ribeiro de Querite, porque eu já preparei os corvos para que te alimente de dia e de noite. Não entendeu? É Deus dizendo nesse culto de ensinamento, porque Deus também fala em culto de ensinamento. É Deus dizendo para alguém nesta noite: a crise bateu, a enfermidade chegou, mas Deus te sustentou de dia e de noite. Tu não morreu. Vitor, não me convenceu. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que a água vai secar, porque não chove e não tem reabastecimento. A água vai secar, e quando a água seca, Elias vai dizer: Deus, eu sei que foi por um tempo, essa provisão do céu foi por alguns dias, agora a água secou, e como é que eu vou fazer? Agora eu morro. Aí Deus vai falar para ele: morre nada, porque levanta-te. Oh, que texto é esse? Levanta-te e vai até a cidade de Serepta. Fazer o que em Serepta? Porque eu já preparei uma mulher viúva para te alimentar. Na crise você não morre. Eu queria que você procurasse a pessoa mais bonita e olhasse para ela e dissesse assim para ela assim: ó, na crise você não morre. Não, está muito feio, fraco, desorganizado. Seja a boca de Deus, diga: na crise você não morre. Isso. Agora olha para cá, para Deus falar com Isaías, no capítulo de número 60, Deus disse para Isaías: Isaías, levanta-te e resplandece, porque vem nascendo a luz em ti. Para Deus falar com Ezequiel, no capítulo de número 1, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, levanta-te. Para Deus falar com Jonas, no capítulo de número 1, Deus vai se revelar para Jonas e vai dizer: Jonas, filho de Amitai, levanta-te e vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas até levanta, mas compra a passagem e vai para Tarsis. Olha para cá, entenda isso. Na vida de um cristão, há dois tipos de tempestade. Primeira tempestade espiritual, é aquela de Mateus capítulo 8, versículo de número 23, quando Jesus vai dizer para os discípulos: passemos para o outro lado da margem, enquanto isso eu vou descansar. A ordem de Jesus aqui nesse texto é uma ordem imperativa. Jesus está dizendo assim, ó: passemos para o outro lado da margem, enquanto isso eu descanso. Vitor, Jesus descansar? É claro, porque quando ele veio à terra como 100% homem, e também como 100% Deus, e como homem, Jesus sentiu cansado. É por isso que ele vai entregar, pastor Isaqueu, o controle da embarcação na mão dos discípulos, porque Jesus é inteligente, ele não vai soltar a embarcação na mão de quem vai dar problema. É por isso que o pastor Isaqueu, é por isso que a diretoria, é por isso que o pastor Orlando, quando vai entregar um cargo na mão de alguém, eles oram, porque tem uma galera por aí que eles sabem, se ele entregar antes de orar, vai trazer problema. Jesus vai entregar na mão de quem conhece, e Jesus vai descansar. Vai, Vitor, por que essa tempestade aqui? Ela é uma tempestade espiritual. Te explico agora. Porque Jesus está dizendo assim, ó: nós vamos para Gadara, e em Gadara o diabo estava em Gadara, reinando em Gadara. Aí Jesus vai dizer assim, ó: nós vai chegar em Gadara. E aí o diabo sabia, se Jesus ultrapassar
esse bloqueio, eu sei que a obra que eu tenho em Gadara vai cair por terra. É por isso que ele vai levantar um bloqueio para tentar interromper a chegada de Jesus. Mas mesmo Jesus dormindo, Jesus chega do outro lado. É Jesus dizendo para alguém: eu não sei qual é o bloqueio espiritual que está na tua vida, seja ela financeira, seja ela material, seja ela espiritual, que está te bloqueando para que você não possa ultrapassar. Mas Jesus usa a minha boca para pregar para alguém que acredita nesta noite: você vai chegar do outro lado e o hino da vitória vai ser cantado. Segunda tempestade, tempestade da desobediência. Mas Deus é tão misericordioso. Gente, o que significa misericórdia? A palavra misericórdia tem conotação de compaixão. Olha o que Jesus vai fazer. Olha, Jonas está sendo desobediente, vai para o porão, começa a descansar, a tempestade é muito grande. Mas está no texto que quando Jonas é lançado em alto mar, ele prepara um grande peixe. E Jonas está entre as estranhas do peixe. Estranhas não é a mesma coisa do que, oh Jesus amado, estranha não é a mesma coisa do que intestino, pastora. Porque estranha tem conotação de ventre. Intestino quer dizer aquilo que você se alimenta, aquilo vai digerir, mas ventre é diferente. Jonas não está no intestino, ele está no ventre do peixe. E eu nunca vi alguém ser gerado grande. Eu nunca vi alguém ser gerado experiente. Eu nunca vi alguém ser gerado grande. Vitor, que loucura é essa? Porque Deus vai mudar a rota de Jonas. Se Jonas não vai com as próprias pernas dele, Deus vai preparar um peixe para conservar a vida dele e mudar a rota dele. Porque Jesus está dizendo para alguém aqui, ó: eu preciso mudar a tua rota, porque o propósito que eu tenho na tua vida precisa ser estabelecido. Precisa. A Bíblia diz, quando Deus ele foi falar, gente, eu vou pregar. Quando Deus ele foi falar com Samuel, Samuel nunca tinha ouvido uma voz como aquela. Que voz é essa, Vitor? A voz entra dentro do templo. Aqui dentro desse texto aqui, pastor Isaqueu, há dois erros de Ófine e Finéias. Estão pecando por detrás dos olhos do Pai e estão pecando na frente da presença de Deus. Aqui há dois tipos de pecado. A Bíblia vai dizer que Deus não vai falar com quem está errando. Deus vai falar com um garoto que está disposto a ser usado pelo Espírito Santo. A voz vai entrar dentro do quarto e vai chamar não pelo apelido, mas vai chamar pelo nome, dizendo: Samuel. Ele levanta, vai até Eli e disse: meu senhor me chamou. Chamei, não, volta a dormir. Ele volta a dormir. Quando ele volta a dormir, a Bíblia diz que novamente a voz de Deus grita dizendo: Samuel. Ele se levanta, pastor Orlando, e fala assim: oxe, não estou entendendo. Vai até em quem conhece, vai em quem tem sabedoria, e diz assim: me chamou. Ele fala: volta a dormir. Chamei, não. Mas pela terceira vez em diante, Eli entende o recado e diz para ele: meu jovem, quando tu fores deitar e a voz chamar o teu nome de novo, levanta-te, se posiciona e diga: eis-me aqui, porque o teu servo ele ouve. É isso aqui. Jeremias, levanta-te e desce. Dá a entender nesse texto aqui que Jeremias ou estava sentado, ou deitado, ou em uma posição a qual Deus não queria que ele tivesse. É por isso que Deus vai dizer assim para ele assim, ó: levanta-te e desce a casa do oleiro. Porque não chega-se a Deus subindo, chega-se a Deus descendo. Quando ele desce, ele não encontra o oleiro de braço cruzado. Olha o que nós acabamos de ler. Quando eu desci a casa do oleiro, ele estava entregue às obras sobre a roda. A roda, para ela ser movimentada, o oleiro tem que trabalhar o pé direito no pedal. Com o pé direito, ele faz que a roda se movimente em cima. Gente, olha isso aqui. Com a roda, para ela se movimentar em cima, com o pé direito, o oleiro tem que movimentar
ele trabalha com o pé embaixo e trabalha com a mão em cima. Agora dá a entender nesse texto aqui, pastora Rosana, Jeremias poderia muito bem trazer essa expressão, e o vaso de ouro que estava na mão do oleiro, mas ele não fez isso. Ele poderia muito bem falar assim, ó, e o vaso que estava de bronze na mão do oleiro, e o vaso de prata que estava na mão do oleiro. Mas o porquê ele faz questão de dizer, é o vaso de barro que o oleiro fazia, quebrou-se na mão do oleiro. Gente, vaso de barro não tem aparência e valor para ninguém. É por isso que no capítulo de número 1 de Gênesis, quando Deus ele vai criar os céus e a terra, Deus diz assim, ó, e criou Deus os céus e a terra. E Deus ele vai criar, nos 5 primeiros dias, Deus vai criar tudo no falar. Deus diz assim para a luz, assim, haja luz, houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou luz de dia e treva de noite. Ele vai criando tudo no falar. Mas pastor Orlando, no 6º dia, Deus ele desce com um decreto. Agora a pergunta que não se cala é essa, Deus podia ou não podia dizer assim, ó, haja homem? Ia haver um homem, pastora Rosana, mas o porquê Deus fez questão de colocar a mão no pó da terra e começar a formar algo à sua imagem e à sua semelhança? Perceba que no capítulo de número 1, Deus ele cria, mas no capítulo de número 2, Deus ele forma, porque criar se cria no falar, mas formar se forma com as mãos. Quando ele desce, ele está colocando a mão sobre o pó da terra, ele está formando algo à sua imagem e à sua semelhança. Deus podia, aleluia, ele podia criar algo do ouro, da prata, do bronze, ele podia, mas ele colocou a mão no pó da terra. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, do pó eu vim e pro pó eu voltarei. Porque, olha aqui para mim, eu queria que você batesse assim no teu peito e falasse assim, ó, eu sou, fala assim, ó, eu sou vaso de barro. Agora olha para cá, porque vai apertar para você agora. Agora você entendeu o porquê você é menosprezada por muita gente? Você entendeu agora porque você não tem valor para muita gente? Porque no mundo que a gente vive funciona mais ou menos assim, ó, se você tem, alguém te abraça, mas se você não tem, alguém te crucifica. Se você tem, alguém te bajula, mas se você não tem, alguém te exclui. É por isso que a Bíblia vai dizer que vós sois vasos preciosos na mão do oleiro. O oleiro não está preocupado quem é o Vitor por fora, o oleiro não está preocupado quem é o pastor Isaqueu por fora, ele não está preocupado quem é o pastor Orlando por fora, ele não está preocupado quem é a pastora Rosana por fora, ele não está preocupado quem é o pastor Eliseu por fora, ele não está preocupado quem é a pastora Fátima por fora, porque olha para cá e prepara para dar um glória nesse culto de ensinamento agora, porque o que tem valor, o que tem beleza, o que chama a atenção é vaso de ouro, vaso de prata, vaso de bronze, mas o oleiro não está preocupado com a beleza exterior, ele quer saber quem é você por dentro. Ele está gritando o teu nome nesta noite e está lhe dizendo para alguém, eu quero saber quem é você realmente por dentro, porque beleza um dia ela passa, e anota essa frase no teu coração para você glorificar, quem se apaixona pela beleza, se decepciona pelo caráter. Ele desce, e quando ele desce, ele vê o vaso que estava na mão de quem? Do Vitor. O vaso que estava, está aqui, o texto está aqui em cima, aqui, está aqui, coloque aqui por favor, aqui ó, e o vaso que estava, cadê? Ó, versículo de número 4, coloca aqui para mim por favor, para a igreja acompanhar. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Isso aqui é uma resposta para alguém, pastor Isaqueu. Aleluia. Coloca para mim, por favor, capítulo 18, versículo 4. E olha para, enquanto ele coloca aqui, esse vaso aqui de barro não tem aparência, não tem valor, mas ele não está preocupado a beleza exterior. Ele está preocupado quem é o vaso por dentro. Vamos ler aqui. Ó, como o vaso que ele fazia, ele quem?
É culto de ensinamento, vamos embora. Como o vaso que ele fazia, ele quem? O oleiro, de barro, quebrou-se na mão de quem? Quebrou na minha mão? Quebrou na mão do pastor Isaqueu? Quebrou. Eu costumo dizer nesse texto aqui, pastor Orlando, que o vaso quebrou na mão certinha. Porque quando algo quebra na tua vida, e aqui eu entrego esse decreto, quando algo quebra na tua vida, a tendência de você jogar fora é muito grande. Porque você não vai guardar aquilo que é quebrado na tua vida. Você não vai guardar aquilo que é trincado na tua história. É por isso que na olaria dele não tem lixeira. O vaso que quebra na mão dele, ele não joga fora. Ele pega a massa e faz tudo de novo. É Deus dizendo para alguém que está aqui nesta noite, nesse culto de ensinamento, e dizer para você: a boca de Deus está gritando nesta noite: eu vou fazer a tua história tudo de novo, teu ministério tudo de novo, teus sonhos tudo de novo. Porque tem gente aqui que chegou quebrada nesse culto de ensinamento, não consegue ter força para se reconstruir, mas estão se esquecendo que você está na mão do oleiro. Você está na mão certa. Levanta a tua mão para o alto, por gentileza. Levanta. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu vou pegar nas tuas mãos e eu vou caminhar contigo, porque eu sei que você está quebrada como esse vaso, mas não se preocupa, você está nas minhas mãos, teu casamento está na minha mão, teus filhos estão nas minhas mãos. Se tem alguém que pode glorificar a Deus nesta noite, entregue a teu melhor nesta noite, por favor. Olha para cá. Porque ele não está preocupado com a beleza. Eu vou te dar outro texto para você entender o que eu estou pregando. Deus vai dizer para Samuel: Samuel, enche o teu chifre de azeite e vem. Se é para encher, é sinal que está vazio. E Deus queria derramar na cabeça de alguém. Ele enche. Ele fala assim: mas para onde eu vou? Deus dá a rota para ele: para a casa de Jessé o belenita. Quando ele chega lá, a ordem de Deus é essa, meu amigo: eu já tenho um novo rei de Israel. É mesmo? Quem é? Eu encontrei a pessoa certinha, alguém que pensa como eu penso, alguém que tem um coração como eu tenho. Eu encontrei a pessoa certa. Quando ele chega na casa de Jessé o belenita e abrem a porta para ele entrar, ele vê 3 homens, pastor. Ele vê Eliabe, Abinadab e Samar. Bonito? Bonito. Primeiro, além de ser excelente, era policial civil. Servia o exército de Israel, comandado por Saul, aquele mesmo que Deus havia rejeitado. Quando ele olha, ele diz assim: ó, é esse o rei de Israel. Deus vai gritar para ele do outro lado, dizendo assim: ó, Samuel, eu não vejo como você vê, porque você vê o lado de fora, você vê a beleza, você vê a estatura, mas eu vejo o coração. Não é esse que eu quero para assumir o reinado. E quem é? Aí está no texto assim, ó. Ele vai perguntar: acabaram-se os mancebos? Em outras palavras, acabaram os filhos? Aí ele vai dizer assim: ó, não. E o que tem? Ainda tem o menor. Menor, e aonde ele está? Apacentando a ovelha. É menor, mas já tinha responsabilidade. Era pequeno, mas já tinha responsabilidade. Olha para cá e prepara para glorificar. Aleluia. Então ele vai dizer assim, olha no texto, ele vai dizer assim, ó, ninguém senta enquanto ele chegar. A Bíblia diz assim, ó, Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo.
Ele não sabia que esse momento ia chegar. Entrava pela porta de trás. E naquele dia, quando ele foi entrar pela porta de trás, Samuel falou: negativo, é pela porta da frente. Entrou, ninguém sentou enquanto ele chegou. É Deus dizendo para alguém: envergonhados e confundidos serão os teus adversários. Deus está dizendo nesse culto hoje aqui para alguém: eu já preparei a hora certa, já preparei o cenário certo, já preparei todos os seus adversários, e ninguém vai participar do banquete enquanto você chegar. Fala o Senhor para alguém aqui. Está na mão do oleiro. E tem muita gente, eu encerro agora, já dei meu horário. Tem muita gente quebrando a cabeça em Andradas e se perguntando: eu não entendo até hoje o porquê essa mulher está de pé até hoje. Já passou pela prova, pelo deserto, já foi traída, já foi decepcionada, perdeu, lutou, não tinha força, e eu estou tentando entender o porquê ela consegue ainda caminhar. Eu não entendo porque essa mulher não largou a regência ainda. Eu não entendo porque essa mulher não largou a congregação. São muitas perguntas para nenhuma resposta. Vitor, que loucura é essa? É porque essas pessoas não absorveram a ideia ainda que quem sustenta você, a tua casa, esse ministério, a tua família em peso é o oleiro. Vão ter que quebrar a cabeça. Vitor, por quê? Porque eles não sabem que você, a tua casa, está nas mãos do Senhor. E quando está na mão dele, ele tem o controle de dia, de noite, no seu levantar, no seu caminhar. Ele tem o controle de todas as coisas. Todo vaso de barro passa pelo processo. E talvez alguém aqui nesse culto de ensinamento está passando por um processo terrível. Porque vaso de ouro é bonito, mas não aguenta fogo. Vaso de prata é bonito, mas não aguenta fogo. Vaso de bronze é bonito, mas não aguenta fogo. Vitor, o que aguenta fogo? É feio por fora, mas quando coloca no fogo é resistente. É o vaso de barro. Aleluia. O vaso de barro aguenta fogo, ele aguenta o processo. E depois de todo o processo do vaso, está na hora do oleiro derramar o óleo dentro dele. Está na hora do oleiro derramar perfume dentro dele. É Deus dizendo para alguém: depois desse processo, eu tenho um momento de glória para te entregar. Porque eu estou pregando para a gente aqui nesse culto de ensinamento, que chegaram muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, nesse altar. Talvez até na tua igreja, na tua congregação, onde tu pastoreia, onde você dirige, e disseram que as coisas iriam mudar e não mudaram. Entrou 2023 e não mudou absolutamente nada. Mas Deus me trouxe para pregar nesta noite para alguém: eu tenho o controle de todas as coisas, e esse ano de 2023 eu vou entregar nas tuas mãos aquilo que você precisa. Tem alguém que glorifica aqui nesta noite? Tem alguém que glorifica? Eu estou vendo gente chorando aqui. Está quebrada, mas está na mão dele. Está quebrado, mas está na mão dele. Tem gente que está quebrada aqui, mas disse: eu vou para o culto de ensino, porque eu não abro mão da promessa. Eu não abro mão dos meus sonhos. Eu não abro mão dos meus filhos. Está na mão do oleiro. Está na mão do oleiro. Quem tem glória dá glória. Remaraterimi kamaia. Quem tem aleluia dá aleluia. Porque Jesus ainda cura em ensinamento. Jesus ainda batiza em culto de ensinamento. E Ele está lhe dizendo para alguém: se está nas minhas mãos, eu estou no controle. Olha para alguém bonito para me encerrar agora. E diga para essa pessoa assim, na tua rota. Não, está muito feio, fraco, desorganizado. Diga com autoridade, diga assim, na tua rota. Isso, bonito. Aquilo que é para dar certo, acaba dando errado. Mas na rota do oleiro, o que é para dar errado, dá certo.
O oleiro, ele é o único, pastora Rosana, que ele olha para o barro e ele enxerga um vaso. Não entendeu? É Deus dizendo para alguém aqui, ó. Disseram para você que tu não teria capacidade, mas ele olhou para você e falou assim, ó: eu quero ela, eu quero ele. Que Deus abençoe. Aleluia, você pode glorificar a Deus por essa palavra, queridos. Aleluia, palavra abençoada, palavra do coração de Deus aos nossos corações. Aleluia. E foi cantado antes aqui, do jeito dele é melhor, né, irmãos? Aleluia. Vamos colocar em pé, queridos. Aleluia. Nós vamos estar neste momento, um momento de adoração ao Senhor, nas nossas finanças, e aproveitando parte daquilo que foi ministrado nessa noite. Aleluia. Depois o Netinho vai louvar ao Senhor. O evangelista Vitor falou sobre a viúva de Serepta. Deus havia determinado que o profeta fosse até ela. E Deus levantou aquela mulher, que era viúva, para sustentar e manter o profeta. Mas o que chama a atenção são duas coisas. Primeiro, que era viúva, e segundo, que ela já estava quase sem nada, porque ela mesmo declara, ele pede água, ela dá água, aí ele pede pão, quando pede pão, o que ela diz? Olha, eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de trigo, na tigela e um pouquinho de azeite, e depois eu vou comer, eu e meu filho, nós vamos comer, e depois vamos esperar a morte. Mas tudo mudou quando ela trouxe até o profeta. Amém? Irmãos, então, tudo muda quando nós trazemos diante do altar. As coisas mudam. Foi como foi falado aqui agora. Quando trazemos diante do altar, o que era para dar errado, dá certo. Por quê? Está diante do altar, está diante do Pai, está diante de Deus, está diante do sacerdote. Então nessa noite eu convido a você, traga a sua fé, traga o seu dízimo, saia e traga diante do altar, que aquilo que era para dar errado, dará certo, amém? Porque está diante do altar. Vamos orar e o Netinho vai louvar ao Senhor e nós vamos ofertar nessa noite. Pai, graças te damos, ó Deus, porque chegamos também neste momento, que também é um momento muito importante deste culto, Deus, que é o momento da oferta, da adoração, Senhor, momento do ofertório, aonde, Deus querido, demonstramos a nossa gratidão ao Senhor, pelos teus cuidados na nossa área financeira, pelo emprego, pelo salário, pelas provisões do Senhor, ó Pai Celestial. E cada um dos teus filhos que estarão vindo diante do teu altar, Senhor, trazer a sua fé, trazer o seu dízimo, que o Senhor possa suprir as necessidades, multiplicar o celeiro, Deus, e abrir as portas. Aqueles também que não têm, Senhor, que hoje não vão poder contribuir, mas que o Senhor possa abençoá-los, que também eles possam ter no próximo domingo para poder contribuir, Pai Celestial, e declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nenhuma palavra que falei caiu por terra. Nenhuma promessa que eu fiz deixou de se cumprir. E até aquele não que eu te dei foi cuidando de você. Sei que é difícil processar, mas no final você entenderá que eu sou um Deus de futuro, um Deus de palavra. Eu sou, olhe pra frente, é lá que eu estou te esperando pra juntos vivermos o que ainda resta das promessas que um dia eu fiz, filho. Nenhuma palavra que falei
Glória a Jesus. Nos coloquemos em pé, querida igreja. Gratos a Deus por essa palavra poderosa liberada a nós. Deus abençoe. Continue usando o evangelista Vitor Gotardo cada dia mais. Amados, a sábado nós vamos ter aqui o culto setorial de varões aqui na sede e também lá na Vila Moscone o culto dos jovens. Vamos ter esses dois trabalhos. No domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical às 8h30 com café da manhã. E à noite a nossa Santa Ceia. Nós vamos estar recebendo com muita alegria o missionário Flávio de Moçambique. Estará vindo para cá e vai estar conosco esse fim de semana. Então ele vai estar aqui na Santa Ceia. Será uma alegria receber esse profeta, ouvir aquilo que Deus tem feito ali na nação moçambicana, onde temos uma parceria com ele também. Eu creio que vai ser um fim de semana festivo na presença do Senhor. Amém? Pai, receba a nossa gratidão pelo teu agir, pelo teu trabalhar, pelo mover do teu Espírito Santo, por tudo quanto o Senhor liberou a nós. Leva os teus filhos, retorna os seus lares em paz, segurança, guardados por ti, Pai. Assim oro em nome de Jesus. Se Deus é por nós, operando Ele, mas graças a Deus, por o nosso Senhor, tudo podemos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Juntos vamos dizer...